Bem, vamos retomar aqui. Vamos para o atributo número 10, tá? Eu quero acabar hoje. Eu esperava começar a Trindade hoje, mas como a gente começou de 7h30, não tem condições, né? Bem, então o atributo número 10 é paz. Paz, ele coloca entre parênteses aí, ordem. E ele diz assim, em 1 Coríntios 14:33, Paulo diz: Deus não é de confusão e sim de paz. Embora paz e ordem não sejam tradicionalmente classificados como atributos divinos, Paulo aqui sugere outra qualidade que poderíamos conceber como atributo distinto de Deus. Paulo diz que os atos de Deus se caracterizam pela paz e não pela desordem, tá? Ou seja, Deus é o Deus de toda ordem, Deus de organização. Ele diz que esse atributo não será encontrado em muita literatura, né? Não é classificado tradicionalmente como atributo divino, tá bom? Mas nós sabemos que Deus é o Deus de toda ordem, o Deus organizado. Vamos lá? Está dizendo para ela aí, né? Porque nós vemos que Deus é o Deus todo organizado pela criação. Deus tinha poder para criar tudo absolutamente em 1/1000º de segundo. Que haja tudo, e tudo teria passado a existir. Mas não foi assim que ele fez. Ele criou todas as coisas em 6 dias. Foi criando, até chegar no 6º dia, e no último dia ele descansou. Significa que ele parou de criar, né? Então, nós vemos a organização de Deus nisso, a princípio, mas também na organização que ele estabelece no culto, no tabernáculo, depois no templo, na divisão das terras. Em tudo Deus mostra a sua organização, a sua ordem, tá? Então, geralmente os evangélicos interpretam que o que é realmente de Deus é o que não precisa de planejamento, mas é justamente o contrário. Não, na hora a gente vê, Deus vai dar na hora, não precisa estudar a Bíblia antes de pregar. Para que elaborar um sermão? Deus vai dar o pãozinho quente na hora ali. Isso é negligência, né, com a obra de Deus, e é pecado. A própria palavra de Deus diz que nós devemos nos preparar para isso, né? E devemos servir a Deus com o nosso melhor, não de qualquer forma, né? Tem coisa que tem sido feita em nome de Deus que nem o diabo recebe, de tão mal feito que fica. Quando a gente diz assim, mas é para Deus, ele recebe, depende, é o nosso melhor? Ele recebe quando é o nosso melhor, e não quando é o nosso pior. Por exemplo, eu não sou um bom cantor, eu sou um cantor desafinado, né? Mas eu sei que Deus recebe quando eu canto para Ele, não porque eu sou desafinado, mas porque eu estou dando o meu melhor. Isso não significa dizer que qualquer cristão, qualquer pessoa deve vir cantar aqui no grupo do louvor, não. Aí devem vir as pessoas com as vozes mais bonitas, que tem a maior afinação, e por aí vai, tá bom? Mas eu louvo a Deus aqui, na cadeira mesmo. E claro que Ele recebe o meu e de todo servo dele, tá? Então é preciso que a gente saiba distinguir aí, tá? A questão da organização. Deus é o Deus de organização. Não tem problema marcar o horário de começar e o horário de terminar o culto. Dividir direitinho a liturgia do culto. Fulano vai fazer a leitura, fulano vai orar, fulano vai pregar. Mas se a gente fizer assim, Deus não opera. Que conversa é essa? Deus não opera. É claro que Deus pode operar de maneira extraordinária num culto, de forma que o planejamento seja desfeito na hora. Mas não significa dizer que não devamos planejar. Tá bom? É diferente. E tudo é com ordem da essência. Também. A liturgia lá em Corinto, né? As pessoas estavam profetizando, falando em línguas, mesmo de gente ao mesmo tempo, sem ninguém entender nada. O povo dizendo amém. Como é que pode dizer amém se não está entendendo, né? Aí Paulo diz, não deve dizer amém, se não entendeu, não deve dizer amém, né? E aí diz que quando for falar em línguas, fale 2, quando muito 3 num culto, né? E é um de cada vez, não ao mesmo tempo não. Ou seja, nós estamos aqui cultuando, de repente alguém começa a falar em línguas. Ele fala um pouco, se ninguém interpreta, ele se cala.
outra pessoa de repente começa a falar em línguas, ela fala um pouco, se ninguém interpretar, se cale. No máximo, mais uma pessoa e acabou. Ele agora até perguntou uma vez, ou só perguntou uma vez, que é o seguinte, que no mundo de línguas, quando recebemos, aí existe um momento em que Deus manifesta, que você adquire aquilo ali, então você pode utilizar ele no momento que você está orando, então adorando a Deus. Ou é só no momento que ele quer, que o Senhor Deus quer manifestar aquilo ali? Sim. Não, é conforme o Espírito, como diz Atos 2,4, né? Que eles falaram conforme o Espírito concedia que falassem, né? Eu não falo em línguas, mas quem fala, que eu conheço, diz que a boca fala sozinha. Você fala? Alguém aqui fala? Você fala? Tá. Diz que pensa em dar glória a Deus, aleluia, e de repente a boca fala outra língua, como se a boca estivesse falando sozinha, né? Esses dons de poder não podem ser planejados por nós, tá? É conforme o Espírito concede. Por exemplo, línguas, interpretação, profecia, curas, milagres. Esses 5 dons aí não são de acordo com o nosso planejamento. É diferente dos demais dons. Os demais dons não, nós planejamos para executá-los. Por exemplo, o dom do ensino, a gente planeja a aula e aí vai, executa com a bênção de Deus. Dom de misericórdia, de socorro, a gente vai socorrer outras pessoas. De evangelista, nós vamos fazer um projeto evangelístico que vamos sair para evangelizar, porque são dons são dons que não são dons espetaculares, entendeu? Mas os dons espetaculares, que são esses 5 aí, são conforme o Espírito concede no momento que Deus quer que a gente fale ou faça algo. Porque também já vi que tem para isso que o próprio Paulo já batizou esse trabalhado, para que outros irmãos venham receber esse Não. Ele ora para que eles recebam o Espírito. E aí eles falaram em línguas, mas a oração não era para que eles falassem em línguas, não. Entendeu? Ele ora para que eles recebam o Espírito. Eles receberam e falaram em línguas e profetizaram. Mas em Éfeso, em Atos 19, não deixa claro o que aconteceu, tá? Você pode até orar para que ela receba um dom, mas ela só vai receber se Deus quiser. Pode orar até morrer, mas só recebe se Deus quiser. Seja qualquer dom, tá? Ficou claro? Quer falar mais uma vez? Estamos aqui para conversar. Bom, é nóis. Vai, Corinthians. O 11º atributo, irmãos, é retidão ou justiça, tá? Gruden diz assim: em português, as palavras retidão e justiça são 2 palavras distintas, mas tanto no Antigo Testamento hebraico quanto no Novo Testamento grego, só há uma palavra por trás desses 2 termos. Ou seja, cada vez que a Bíblia diz retidão ou justiça, são 2 traduções diferentes da mesma palavra, tá? No Antigo e no Novo Testamento. Eles aqui, entre parênteses. No Antigo Testamento, esses termos traduzem principalmente as várias formas da palavra tzedek. E no Novo Testamento, as várias formas da palavra dikaios. Portanto, consideraremos que esses 2 termos designam um único atributo divino. E ele não define exatamente o que é. Mas a ideia de justiça é de fazer o que é correto. Deus sempre faz o que é correto, o que é justo, o que é reto. A ideia de retidão atrelada à justiça é de uma pessoa que anda num caminho reto, não anda por caminhos tortuosos. A ideia é como João Batista, por exemplo, que vinha para aplanar os caminhos para o Senhor andar, para que andasse no caminho reto, um caminho de justiça. E Jó também, no Antigo Testamento, né, diz que era um homem reto e justo, sinônimos, que se desviava do mal, temente a ele que se desviava do mal, né? A ideia é que uma pessoa que anda em retidão, anda como se uma pessoa andasse numa reta, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, para cometer males ou pecados. Deus é assim, alguém íntegro, justo, reto. Ele não deixará de julgar quem quer que seja, tá? E a Bíblia diz, em Mateus capítulo 5, né, é uma das bem-aventuranças, eu acho que a minha é duas bem-aventuranças que são minhas preferidas aqui, tá? Mateus 5, 6.
Disse assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Os cristãos, essas são as características dos súditos do reino de Deus, né? As bem-aventuranças. E os cristãos têm que ter, mais do que qualquer pessoa, fome e sede de justiça. O cristão não pode consentir em injustiça alguma, seja de qualquer tipo, em qualquer ambiente que seja, no trabalho, em casa, com os filhos, na igreja. Quando alguém na igreja é beneficiado, e eu estou falando de uma coisa que só existe na minha igreja, não existe na igreja de vocês não. Pessoas que são beneficiadas porque, em detrimento de irmãos mais pobres, porque dão dízimo mais alto, ofertas mais altas, tá? Isso acontece desde o primeiro século. Desde que o mundo é mundo, existe esse tipo de coisa, tá? Acontecia na igreja, nas igrejas do primeiro século, nessas que estão mencionadas aqui na Bíblia, acontece na minha igreja, na igreja de vocês, e enquanto houver igreja no mundo vai acontecer, tá bom? Enquanto houver, mas o cristão não pode consentir com isso. O nosso país está vivendo agora, desde 2013, uma nova fase, né? É a fase do despertamento político. Pessoas que nunca tinham atentado para a política, agora, por conta da informação e tal, têm atentado para esse viés político. Isso tem, de certa maneira, também dividido o país, né, entre PT e contra PT, pró-PT e contra PT e tal. E aí, muitos cristãos se dividem, enfim. Mas o que é definitivamente errado nessa disputa é nós defendermos alguém que seja notoriamente corrupto, tá? Nós não podemos dizer que todos os políticos são corruptos. Nós não podemos dizer, tá? Isso aí seria aquele julgamento que Jesus proibiu de nós fazermos. É claro, nós sabemos que geralmente os políticos são corruptos, mas é claro que há pessoas honestas também. Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas que defendem, são petistas de carteirinha, e eu odeio de todo o coração o projeto político do PT. Quero ver Lula na cadeia e quero ver qualquer bandido na cadeia, tá? Mas eu fico impressionado, irmãos, quando às vezes na hora do debate, geralmente quando eu começo a conversar e tal, se a pessoa começar a gritar, eu deixo ela falando sozinha. Acabou a conversa. Não, quer gritar? Odeio o grito. Odeio o grito. Fico gritando sozinho, feito um doido. Deixa a pessoa falando sozinha. Mas é impressionante como as pessoas defendem uma pessoa, um cara ladrão como Lula. É impressionante, é uma cegueira. Um cristão não pode defender um ladrão em hipótese alguma. Se for o irmão dele e ele souber que é ladrão, o cristão não pode defender, não pode passar a mão por cima da cabeça. Não pode. Isso é contrário aos princípios bíblicos. Isso é o que me deixa mais irritado nesse debate. Ele vai estar na cadeia, aquele vagabundo. Se ele estiver vivo, que o amanhã pertence a Deus, ele vai estar na cadeia. Deus que me livre e guarde aquele homem no poder. É agora que ele dá o golpe definitivo de perpetuação no poder. Todo mundo que ele apoia é assim, ditador. Nicolás Maduro, Hugo Chávez e agora Nicolás Maduro na Venezuela, eles não têm papel higiênico na Venezuela. Sabe o que Lula disse quando era presidente sobre a Venezuela? Companheiro, o problema da Venezuela é excesso de democracia. Vai morar lá, vagabundo. Os irmãos Castro, de Cuba, Raul Castro, Fidel Castro e Raul Castro, 50 anos que não tem uma eleição lá. O povo passa fome lá. Passa fome. Internet tem lá, tem. 1 hora de internet custa o salário mínimo. Quem é que pode usar? Entendeu? Ele defende esse tipo de coisa. Vai morar lá. Vai morar lá. 50 anos sem o povo comprar um carro, sem poder comprar carro. Agora foi liberado para comprar carro usado. Esse é um lugar bom de viver? Vai para lá, rapaz. O lugar bom de viver é o Brasil. Então, mas não vai acabar não, porque a igreja do Brasil é uma igreja diferente da América Latina. O comunismo vingou em todos os países da América Latina por pelo menos um período de tempo. No Brasil nunca vingou. Quando o presidente ia dar o golpe para ser o Brasil um país comunista em 64, a igreja católica, a igreja protestante, as mulheres, os sargentos foram todos para a rua pedindo a intervenção militar. Os militares tomaram o poder e o Brasil não se tornou um país comunista onde é proibido ser cristão em 1964,
por causa dos militares. Aí eles tentaram agora, 13 anos de poder. Enfim, é uma história longa, comprida demais para eu entrar nos detalhes aqui, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é inconcebível um cristão ficar defendendo um cara que notoriamente é corrupto. É inconcebível. Aí não dá. Aí eu fico nervoso de verdade. Eu pergunto, meu irmão, como é que você defende um cara que é ladrão, que está te roubando, além de tudo você está sendo besta? Tem uma prima minha, mora no lado. Tá. Tudo vive no meio da política. É louca, apaixonada por Lula. Lula ele só pode, tá na mão da grande dinheiro. Vem pra João Pessoa, teve um show de Roberto Carlos em Campina Grande. Você sair do Acre para vir assistir Roberto Carlos aqui. Tá rotando dinheiro. Tá rotando dinheiro, é viagem exterior, só você mesmo. Eu digo, só pode uma mata dessa. Margaret Thatcher, a inglesa, disse que o comunismo dura enquanto dura o dinheiro dos outros. Você é capitalista, Bruno? Com certeza eu sou. Quem trabalha mais tem o direito de ganhar mais. Que conversa é essa? Todo mundo tem que ganhar igual. Só se for para ser todo mundo rico. Mas como existe gente preguiçosa, gente malandra, ladrão, gente improdutivo, nunca vai existir igualdade. Nem na Bíblia existe igualdade, gente. Deus nos fez diferentes. Jesus, quando contou a parábola dos talentos, ele disse que o Senhor, que representa Deus naquela parábola, um talento era 34 quilos de ouro. Tá? Quanto é que vale 34 quilos de ouro hoje em dia? Vale mais ou menos 4 bilhões e 700 milhões de reais. Era dinheiro demais. O cálculo é o seguinte: 34 quilos de ouro, era mais de 34, tá? Mas eu estou arredondando. 1 grama de ouro hoje em dia, vocês sabem quanto é que está valendo? 140 reais. 140, 1 grama vezes 1000, que dá 1 quilo, dá quanto? 140 mil. 140 mil vezes 34 dá 4 bilhões e 700 milhões. Essa é uma quantidade exorbitante. Aquele dinheiro não existe. Aquela parábola que Jesus contou é hiperbólica. Aquele dinheiro nunca existiu, tá? É em Israel. Então o Senhor chega e dá 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 para outro. Jesus disse: conforme a capacidade de cada um. Ou seja, não há igualdade. Nem na eternidade haverá igualdade. Cada um receberá conforme as suas obras. Todos seremos salvos, mas cada um receberá a recompensa conforme as suas obras. Quem fez mais para Deus vai receber mais. Quem fez menos, quem não fez nada vai entrar no céu, mas também não vai ter muita coisa lá não. Tá bom? Então o comunismo é totalmente antibíblico. Totalmente. O 8º mandamento diz: não furtarás. Você não deve furtar ou roubar algo porque não é seu. E se é meu, ninguém deve roubar, porque eu tenho o direito de ter a propriedade da posse. Ninguém tem o direito de tirar o que é meu. Tá bom? Então não é pecado ser rico, não é pecado ser pobre. Pecado é ser preguiçoso e invejoso. Tanto um quanto o outro. E quando o cabra é preguiçoso e invejoso, é duplamente pecador. Aí ele quer o dinheiro do outro. No Novo Testamento, as pessoas doavam suas propriedades. Barnabé doou um terreno. Atos, né? Dava tudo que tinha, né? Assim, ou não? Nem tudo, dava algumas coisas. No entanto, aquilo ali não foi ordenado nem por Deus, nem pelos apóstolos, nem por ninguém. Eles davam voluntariamente. Outra coisa, os cristãos continuaram a ter suas posses. Vocês sabem que no primeiro século não havia templos cristãos, né? Os primeiros templos cristãos foram construídos no século IV, quando Constantino era o imperador de Roma. Então as igrejas se reuniam em casas. E no Novo Testamento há várias vezes a seguinte expressão: aos irmãos que se reúnem na casa de fulano. A casa é dele, não é da igreja, do cristianismo. É dele. A sua casa é sua, não é dos cristãos. É sua. Se você quiser vender, você vende. Se você quiser dar, você dá. Se quiser reformar, reforma. Se você quiser botar abaixo, você bota. É seu. Ninguém tem o direito de meter o bedelho. Tá bom? Karl Marx e Engels escreveram um livro, é a última que eu vou falar, tá? Prometo. Chamado O Manifesto do Partido Comunista. E eles colocam lá com todas as letras, eles dizem lá: o objetivo do comunismo é a extinção da propriedade privada. Isso é uma ideia satânica, não é uma ideia divina. Satânica essa ideia. Em relação à política, o que o cristão deve condenar
errado todos os políticos que a gente vê. Isso não é só o PT que tem. Não é só. Como exemplo. A gente vê Michel Temer mesmo, né? Já tem processo o próprio Aécio Neves, entre outros. Então, existe, quem defende, já vi o programa o Silema lá foi apoiado do lado do depois disse que não apoiava. Que não apoiava mais. Não apoiava. Não apoiou. Que nunca apoiou? Sim, não apoiou. Até eu não vi não isso aí. Que apoiava, depois disse que não apoiava, que nunca foi a favor dele. Tem algumas questões que meio que a gente vê que existe alguma coisa por trás em relação ao apoio. Tá entendendo? Aí o que assim, desde 2013 para cá está se cobrindo é a questão de corrupção, tá? Falando, quem foi citado no Lava Jato, na Odebrecht. Então, a questão tem que condenar o errado, independente do candidato. Sim. Que mesmo que como foi dito, forma ficha de cadeirinha de tal político, ele sendo citado. Não, cara, se o candidato que eu votei se corrompeu. Bem, e a questão não é só a corrupção não, viu? A questão também são os ideais defendidos, tá? Por exemplo, o PT é o pior partido de todos porque é o mais imoral que existe. Nunca houve uma homossexualização no nosso país tão grande quanto na época era PT. Se Deus não tivesse usado algumas pessoas lá, como por exemplo o Bolsonaro, para barrar aquele kit gay, hoje estava muito pior a coisa, entendeu? Pessoas que são favoráveis ao aborto, pessoas que são favoráveis à invasão de propriedade privada, pessoas que são favoráveis à união homossexual. Não é só questão de corrupção, tem gente que é honesta, mas defende questões imorais, eles devem ser condenados também, tá? Tem sim. Não, desses que estão no poder, professor, pelo amor de Deus. Gente, vamos para o 12º atributo. Zelo. Tem o significado de estar alguém profundamente comprometido com a busca da honra ou do bem-estar de outrem ou de si mesmo. Diz Paulo aos Coríntios: zelo por vós com zelo de Deus. Desculpa. Aqui o sentido é empenhado na proteção e na vigília. Nos 10 mandamentos, Deus também se apresenta como Deus zeloso ou ciumento, tá? As traduções mais modernas não traduzem como ciumento, por causa da conotação de paixão que a palavra ciúme tem na nossa língua, tá? Mas o zelo significa a exclusividade. Deus é o Deus que zela por cumprir a sua palavra, tá? Ele luta em favor daquilo, ele vai cumprir o que ele falou, porque não há ninguém que possa empatar o agir dele. E também ele é o Deus que quer exclusividade de adoração. Deus não aceita adoração a ele e a outra pessoa, a outro Deus, a outro ídolo, a um ídolo, melhor dizendo, tá? Se alguém adora a Deus e quer adorar mais alguém, essa pessoa não adora a Deus. Ela pensa que adora, mas Deus não recebe. Deus é um Deus exclusivista. E o cristianismo também é uma religião exclusivista, tá? Por causa disso. É só Cristo. Nós não aceitamos, a Bíblia não aceita servir a Cristo e a outro Deus. Servir a Cristo e fazer orações à mãe de Cristo, a mãe de Jesus, né? Melhor dizendo, ou a qualquer um dos santos da igreja, algum líder. Nós temos visto os neopentecostais, que por muitos são chamados de neocatólicos, por causa da semelhança com o catolicismo da Idade Média. Por exemplo, as igrejas são as igrejas megalomaníacas, tá? Universal, internacional da graça de Deus, mundial. Eu não sei como é o nome da igreja de Ogenoduque, alguém sabe? Conhece não? Não perde nada não, não precisa nem procurar. Esse é o mais nojento que tem. É o mais sem vergonha que tem. Hã? Já é outro. Então, essas igrejas megalomaníacas, elas colocam, a Universal não coloca a imagem de Edir Macedo, não coloca a foto dele na frente, né? Mas a da Graça coloca a de R.R. Soares, a Mundial coloca a de Valdemiro e da esposa, e se ela orar e não chorar, não foi ela que orou, né?
Já viu, não é? Se ela orar e ela não chorar, não foi ela que orou, tá? E o negócio do sangue que ele estava vendendo? Tava mesmo? Eu não cheguei, eu ouvi boatos, mas eu não fui atrás. Não, eu não fui atrás, eu não fui ver. Eu não tenho certeza. Então veja, essas igrejas estão sendo chamadas por alguns estudiosos de neocatólicas, porque pregam o culto à personalidade. Então a Universal faz a propaganda: venha você que está com problema tal, amanhã na reunião. Eles não falam que é culto, falam que é reunião, tá? Reunião das 9 da manhã, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite com o bispo fulano de tal. Vai ter meio-dia também. Tem. Por que a reunião das 19 horas com o bispo é especial? Por causa do culto à personalidade. Porque o pastorzinho fulano vai estar de manhã, pastorzinho ciclano vai estar de tarde, mas o pastorzão, aquele que ora e Deus olha e se não responder, é que vai estar à noite. É a mesma ideia do catolicismo. Eu vou falar com o padre. Por que eu não posso falar com um fiel? Não, porque o padre é o sacerdote. O povo é quem? Os leigos. No cristianismo bíblico não é assim. Todos somos sacerdotes. O novo convertido que acabou de se converter agora e o pastor mais antigo que houver no Brasil, eles dois são sacerdotes, do mesmo jeito. Só que um é líder e o outro é novo convertido. Mas ambos têm o mesmo acesso a Deus. Tá bom? Deus é Deus zeloso. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém, porque só Ele é digno. Tá? Número 13. Não gosto muito do número não. Mas pelo menos não tem uma estrela aqui, né? Com um bom entendedor, meia palavra bar. Ira. Talvez nos surpreenda perceber que a Bíblia fala com muita frequência da ira de Deus. Porém, se Deus ama tudo que é bom e tudo que é certo e bom, e tudo se conforma ao seu caráter moral, então não deve admirar que Ele odeie tudo o que se opõe ao seu caráter moral. A ira de Deus diante do pecado está, portanto, intimamente associada à santidade e à justiça divina. A ira de Deus pode ser definida assim: dizer que a ira é atributo de Deus é dizer que Ele odeia intensamente todo o pecado. Então Deus odeia, o que Ele odeia na verdade é o pecado, não o pecador, tá bom? Conforme a gente já conversou um pouco, né? Então Deus fica irado quando o pecado é praticado, claro, mas o pecado é algo subjetivo, ele é praticado por seres humanos. Então Deus fica irado quando os seres humanos praticam o pecado, tá? Mas a comparação que eu posso fazer aqui é dos pais que ficam chateados quando o filho desobedece, quando faz algo ruim, mas não deixa de amá-lo, tá bom? Não deixa de amá-lo, ama, inclusive vai discipliná-lo porque ama. Por que as pessoas não passam na rua e dão uma surra no menino de rua? Porque não ama aquela criatura, não tem responsabilidade sobre ele, mas bate nos filhos ou bota de castigo porque os ama. Não é isso? Não fala a palavra que Deus corrige aquele que ama? Corrige a quem ama. Hebreus 12, tá? Então, o atributo da ira é isso, é que Deus odeia intensamente o pecado. Deus odeia também a heresia, tá? A heresia, que é a distorção da sua palavra, a distorção das suas verdades. Ele diz que, lá em Apocalipse, né? Diz que eu odeio a doutrina dos nicolaítas, que era uma perversão teológica que estava havendo lá. Deus odeia a heresia. Tá? Vamos seguir? Está cansado, irmão? Vamos lá. Eita, guerreira. Número 14. A vontade de Deus é o atributo da vontade, né? É o atributo por meio do qual Ele aprova e decide executar todo o ato necessário para a existência e para a atividade de si mesmo e de toda a criação. Então a vontade de Deus significa que Ele vai fazer tudo o que Ele decidiu, tá? Mas veja só, um atributo não está isolado, nunca aparece isolado. Deus é a soma de todos os seus atributos, tá? A definição de Deus é algo assim, algo que fala sobre a definição de todos os seus atributos.
Então dizer que a vontade de Deus, pela vontade de Deus, ele vai fazer tudo o que ele quer, não significa dizer que ele pode querer todas as coisas. Vou explicar. Alguém pode dizer assim, então Deus pode amanhã querer ser mal. Não, ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque ele é imutável. Ok? Deus pode prometer uma coisa e não cumprir. Pode? Não. Porque ele não pode negar a si mesmo, né? Deus pode salvar quem ele quiser, mesmo que a pessoa não crê em Jesus. Pode? Não. Porque o meio que ele criou para a salvação é a fé no seu Filho. Então veja que são coisas que Deus não pode fazer, não porque lhe falta poder, mas porque são incoerentes com os atributos dele, a pessoa de Deus. Tá bom? Então a vontade de Deus deve ser lida nesse contexto, que ele não pode querer todas as coisas, como a gente pode querer todas as coisas. Às vezes a gente tem vontade de matar alguém, não é? No trânsito, quando aquele motoqueiro nos tranca, a gente diz: ô Senhor, abençoa esse menino aí que me trancou agora. Não é isso que a gente diz? Não, né? É um filho, né? Eu não tenho um filho ainda. Você tem filho? Você é solteiro, né? O filho desobedece, a mãe quer esganar, né? Quando o Billy Graham completou 50 anos de casamento, aí a esposa vestiu mesmo o título do casamento, aquela coisa, deram entrevista e tal, e aí perguntaram para ele, né? Pastor Billy Graham, ele está com 90 e tantos anos já, né? Pastor Billy Graham, o senhor nunca teve vontade de separar não? 50 anos de casamento. Aí ele disse: olha, separar não, mas de matar ela afogada, de pisar no pescoço dela, de jogar ela na parede, eu já tive várias vezes, não fiz, mas eu já tive vontade, né? É assim, casamento é assim, tá? É como amizade, às vezes dá vontade de fazer, mas não faz. Não faz. Mas casamento é bom, porque foi Deus que fez, tá? É bom porque foi Deus que fez. Amém. Casamento é tão bom que quem descasa quer casar de novo. Esse povo que diz: meu Deus, casamento, se eu pudesse eu não casar mais nunca, eu não acredito. Algumas pessoas eu ainda acredito, pessoas que realmente sofreram muito com a esposa ou com o marido e tal, geralmente mulheres, né, que dizem isso. Eu posso até acreditar, mas de forma geral o povo descasa para casar de novo. Até quem é casado quer arrumar outro segundo casamento, né, o adultério, porque casar é bom, tá? E porque também o homem é pecador, né? Então vamos lá. Gruden fala aqui sobre algumas questões, algumas questões sobre a vontade de Deus. Primeiro ele fala da vontade de Deus em geral, tá? A vontade de Deus em geral, que pode ser conhecida por qualquer pessoa que tem acesso à palavra de Deus. Na Bíblia nós temos registrada a vontade de Deus de maneira geral. As proibições, as ordenanças, o que Deus deseja, tá? Então Deus deseja que todo mundo ame a Ele como a si mesmo, acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Deus deseja que a gente obedeça os mandamentos, que nós façamos o bem, que a gente pague as contas, que a gente não peque, ok? Mas com que curso Deus quer que o adolescente faça na universidade? Com quem nós queremos, com quem Deus quer que a gente case, né? Então aí nós precisamos entender algumas outras questões sobre a vontade de Deus, tá? Gruden fala aqui, ponto B, distinções nos aspectos da vontade de Deus. Primeiro, vontade necessária e vontade livre. Segundo, vontade secreta e vontade revelada. Eu vou tentar resumir tudo isso aqui, tá? Falando da vontade especial de Deus. Vontades específicas. Vamos ver Hebreus capítulo 11. Abram aí, por gentileza. Verso 4 ao verso 7. Quem pode ler? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o
Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temendo, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ok, então nós vemos aí sobre 3 personagens, né? Abel, Enoque e Noé. Os 3 creram no Senhor, ok? Pela fé, pela fé, pela fé. Só que a vontade de Deus foi a mesma para cada um deles? Não. Abel creu no Senhor. E o que é que aconteceu com Abel? Caim matou ele, o irmão. Creu no Senhor e morreu. Enoque creu no Senhor. E o que aconteceu com ele? Não morreu. E Noé creu no Senhor e viu o mundo todinho morrer. Significa que Deus tem uma vontade específica para cada um dos servos dele. Deus nos dá determinada liberdade, tá? Alguns irmãos são tão fanáticos com isso que dizem que a gente deve orar para saber com que roupa devo ir para a igreja, para o curso hoje do SECAM. Pelo amor de Deus, entre uma orelha e outra, Deus colocou 1,3 kg de massa cinzenta em cada um de nós para que a gente use, tá bom? A gente não precisa orar e se Deus não responder, a gente não vem, ou vem pelado, né? Ou vem de sobretudo, entendeu? Então esse é o tipo de coisa. É claro, a Bíblia diz que nós devemos orar por tudo, em tudo dar graça e tal, mas vamos entender o bom senso da coisa, né? Deus, eu devo ir com essa meia preta ou com essa meia cinza? Pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Sinceramente falando, tá? No entanto, nós temos essas pequenas liberdades, vamos dizer assim, né? Claro, nós cremos que Deus é soberano, que de uma maneira geral Ele rege todas as coisas, mas mesmo assim nós devemos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Ele tem uma vontade para cada um de nós. Nós precisamos conhecer primeiro a vontade geral de Deus, que é através das Escrituras e das experiências com Ele, tá? Por exemplo, alguém quer arrumar uma esposa, um rapazinho na igreja quer arrumar uma esposa. A Bíblia diz com quem ele pode se casar. Tem que ser com uma irmã em Cristo. É a única coisa que a Bíblia diz. E aí ele vai achar uma mulher. Para isso ele precisa do bom senso, precisa saber a opinião dos pais. Eu nunca conheci até hoje, estou com 31 anos, nunca conheci até hoje um casamento que foi feito contra a vontade dos pais que deu certo. Seja os pais cristãos, ateus ou macumbeiro, não importa. Nesse aspecto aí não vai importar. Quando o camarada se casa com uma mulher contra a vontade de seus pais, sobretudo contra a vontade da mãe, pode esperar que vai dar problema. Não sei se vocês já viram algum caso que deu certo. Eu nunca vi, tá? Então, tem problema ensinando que os pais são contra o relacionamento do filho com aquela mulher, aí eles casam e ficam assim, não, eu acho que dá certo, né? Aí às vezes quando acabar aí fica assim na cabeça dele. Com certeza. Já vi muito novela desse tipo. Com certeza. Já vi, eu não assisto. Tá? Então, eu vejo muitos jovens, como eu, quando aconteceu, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, querendo saber o que é que eu devia estudar, que curso eu deveria fazer, com que eu deveria trabalhar. E graças a Deus, hoje eu posso ajudar alguns, né, que não sou tão velho assim, mas alguns que estão antes de mim, né, nessa indecisão. Eu tenho dito que primeiro a gente precisa conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus tem para cada um deles, e que isso é possível através da oração e da comunhão com Deus e da conversa com outras pessoas. Além disso, é preciso saber quais são os recursos que Deus já nos deu. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não sabe fazer, eu não sei resolver uma equação de segundo grau. Delta, lembram? Primeiro ano, segundo. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Não sei resolver, tá? Então, para que eu vou fazer um curso de matemática? Engenharia? Não foi esse o recurso que Deus me deu, entendeu? Deus já nos deu os talentos. John Stott disse assim num livro: se um jogador de futebol se converte,
ao se converter, ele deve continuar jogando futebol profissionalmente. Não deve parar. Porque Deus não começou a agir nele quando ele se converteu. Deus começou a agir nele quando Deus o criou. E os dons que ele tem, quaisquer que sejam, foram dados todos por Deus. Então Deus não nos deu apenas os dons espirituais, mas os talentos naturais. E ele nos deu quando a gente nasceu. Ele deu a nós que somos cristãos e aos incrédulos toda boa dádiva, todo dom perfeito, diz Tiago 1,17, né? Nós recebemos do Pai das luzes, né? É até um título diferente que a Bíblia menciona, né, sobre Deus, tá? Então é um indicativo de onde a pessoa deve ir. Por exemplo, eu não aguento ver uma pessoa sendo aberta, cirurgiada, ver sangue derramando. Eu não desmaio. Eu vejo, mas eu não quero ver, tá? Não gosto. Hã? Bom, então não é o que eu gosto, tá? Eu vou fazer um curso de técnico de enfermagem ou medicina, não tem o menor fundamento isso, entendeu? Então Deus já vai nos dando algumas indicações com os talentos que a gente tem, tá? Outra coisa, para a gente passar por outro atributo: Deus só vai revelar a sua vontade específica àqueles que estiverem dispostos a obedecê-la. Vamos ver João 7,17. O ser humano, antes da gente ler, tá? O ser humano, de forma geral, tem o desejo de conhecer o futuro. Mas o desejo exacerbado do conhecimento do futuro não é um desejo cristão, é um desejo pagão. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, que nós devemos nos preocupar com cada dia, porque o nosso Pai cuida de nós. Então os pagãos vão para cartomante, para ciganos, para macumbeiros, pessoas que jogam búzios, para as pessoas que fazem a leitura na borra do café, né? Já ouviram isso? Faz tudo quanto é mandinga, né? Para dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O cristão não. Ele sabe que haja o que houver, Deus vai cuidar do dia de amanhã. Deus nunca prometeu em nenhum lugar na Bíblia que vai revelar o futuro para a gente. Não, o nosso futuro, tá? Não prometeu. O que a Bíblia promete no Antigo e Novo Testamento, que talvez tenha sido confundido por muitos cristãos, é que ele vai nos guiar. Nos guiar, eu entendo que Deus vai pegar na nossa mão assim e vai, vem comigo. E geralmente o caminho de Deus não é retinho assim não, ó. Os próximos 20 anos, Paulo, eu quero que você trilhe aqui direto. Não, geralmente Deus não diz isso. Ele mostra os próximos 5 minutos para sua frente. É isso. Vem por aqui, agora entra aqui, venha. Mas Deus, eu pensei que era para ir direto. Pensou por sua conta em isso, que eu não falei nada. Agora é vez de entrar aqui. Meu Deus, entra aqui. Mas Deus, eu pensava que era para ir direto. Não. O problema é seu, eu não falei nada. Tá? Deus faz isso com o seu povo. Eu lembro quando eu era criança, eu era bem magricelinho. Você que já sou magro hoje, imagina antes, né? E meu pai era muito forte. Meu pai pesava 120 quilos, ele é alto, ele é bem mais alto que eu, né? Então, quando ele era mais novo, então é aí que tem muita força, né? Aí ele me deixava andar livre, né? Sem pegar na mão, a não ser que tivesse muita gente e tal, mas na hora de atravessar a rua ele pegava na minha mão, né? Pegava na minha mão e ia. E eu era muito destrambelhado, eu caía toda hora, vivia com os cotovelos e os joelhos ralados o tempo todo. Caí, levava muita queda. Aí eu tinha uns 6 para 7 anos quando isso aconteceu. Eu não lembro onde foi, não se foi aqui em Pessoa, se foi em Campina Grande, porque nós já moramos nas duas cidades, né? No bairro de Campina, eu sou daqui. E eu estava andando com o papai e a gente foi atravessar uma rua, porque era asfaltada, só lembro isso. Aí ele segurou na minha mão, né? Quando a gente atravessou, eu tropecei. Aí eu pensei, eu vou meter a cara no chão, ó. Já senti a dor por antecipação. Quando eu tô caindo, o papai me levanta assim. Me levanta, eu botei os pés no chão assim, cuidado, rapaz. Aí eu nunca esqueci aquilo. Quando eu me converti, depois de muito tempo, lendo a Bíblia, vendo que Deus guia o seu povo e tal, eu lembrei desse episódio. Até me arrepiei agora. E não foi frio não. Porque Deus faz exatamente isso conosco, né? Ele que segura a nossa mão. Se fosse eu segurando a mão do papai, com 6 anos de idade, eu não ia conseguir ter força para sustentar o meu corpo. Mas ele, que era mais forte do que eu, muito mais forte, me levantou, não deixou que eu caísse. Eu tropecei, mas não caí. E aí ele firmou meus pés no chão de novo. Deus faz isso com a gente. A gente tropeça que vai cair, ele levanta a gente. Opa,
Quem está te segurando sou eu, rapaz. Você não vai cair, não. Aconteceu comigo. Eu ia mudar um na Ilha das Artes. Aí eu desci das pessoas do grupamento de engenharia. Eu tropecei numa raiz e fiquei, ó, tá. Minha menina já estava rindo de mim antecipado de eu cair. E garota que tinha na parada de ônibus. Ficaram tudo se acabando de rir, mas eu não caí. Foi Jesus que me segurou, porque ia ser uma queda. Eu não ia nem pro culto mais. Se eu tivesse realmente caído ali, mas eu fiz assim, para sair e não caí. E foi ele que me segurou, porque senão. Quem pode ler João 7,17? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo para mim mesmo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, é que vai saber se eu estou dizendo aqui o que é a verdade. Quem estiver disposto a realmente fazer a vontade de Deus, é que Deus vai se revelar mais plenamente, tá? Jesus falou disso aqui também, capítulo 8, verso 43. 8,43, por favor. Um pouco mais duro, mas é o mesmo contexto aí. Pode ler. Porque não compreendeis a minha linguagem. Não, peraí. Lê direito. É uma pergunta. Lê direito. Não se constranja não, tá? Só é reler. Porque não compreendeis a minha linguagem. Porque não podeis ouvir a minha palavra. Não está entendendo o que eu estou dizendo, não? É porque vocês não suportam me ouvir. Quem não está disposto a ouvir a voz de Deus não vai entender o que Ele tem para dizer. Os incrédulos, crentes carnais, não vêm para o estudo bíblico. Quando a pregação a explicação no texto bíblico acha ruim, eu queria se era aquela emoção, meu amigo, que a gente chora, não sei o quê. Bota o dedo na tomada. Entendeu? Gente que realmente não quer compromisso com Deus, só quer emoção. Quer emoção, meu amigo? Vá dirigindo para Recife de meio-dia, né? Fazer o que é emoção. Ok? Podemos passar para o outro atributo? Freedom, liberdade. A liberdade de Deus é o atributo por meio do qual Ele faz o que lhe apraz. Ou seja, Deus é o único ser em todo o universo que é realmente livre. O único ser que tem total liberdade é Deus. Nós não temos total liberdade. A gente planeja algumas coisas e não pode fazer. Mesmo que tudo esteja preparado para que a gente faça aquilo, pode acontecer algo de última hora e se pegar de surpresa, né? Amanhã ninguém me bata de ir para a praia. Amanhã é chovendo. Aí o cara diz, mesmo se estiver chovendo eu vou. Ele pode até ir, mas aí não conseguir chegar lá. Tem um acidente no meio do caminho, se assaltar tem que voltar. Sei lá, pode acontecer alguma coisa, né? Alguém lê, por favor, Provérbios 16:1. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, o homem vai fazer o que Deus permitir. Como diz que o homem planeja mais do executar de Deus, né? Diz. Tiago, vamos ver Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 15. Pode ler. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a nossa casa, lá passaremos o ano, passearemos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, que sois um vapor que,
parece pelo corpo, não se desvanece. No lugar disso, ele dizer: se o Senhor quiser, veremos a diferença que Cristo. Pois é. É o que nós devemos dizer. É o que a gente geralmente fala, né? Se Deus quiser, irmãos, amanhã e tal. Isso é certo, isso é um mandamento bíblico. A gente deve fazer isso, deve dizer isso. Porque isso também expressa a nossa confiança em Deus. Olha, se Deus quiser, eu vou e tal. Deus assim permitir. Pois é. Não pode usar aquela seguinte expressão: com fé em Deus, não vou fazer. É a mesma coisa, né? É o equivalente, né? Augusto Nicodemo diz assim: nós voltaremos esse programa querendo Deus, né? Tem um programa da TV Mackenzie, né? Se querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui. É o equivalente, é um sinônimo, né? Tá bom? Mas somente Deus é totalmente livre. Deus realmente tem liberdade para fazer o que Ele quiser. A gente não, tá? Eu queria passar férias lá em Jericoacoara, Ceará. Vai dizer onde é isso? Gramado também, Gramado no final do ano, né? Não, no meio do ano que é bom que é frio, né? Uns amigos meus foram. Casal de amigos meus, muito amigos, sabe? Eu até manguei deles também. Eles têm férias em abril, eles têm férias juntos, né? Trabalham em empresas diferentes, mas tiram férias juntos. E em maio, mais ou menos, né? Ano passado eles foram para Gramado, passaram uns dias lá. E esperavam aquele frio, né? Partindo começar o inverno e tal. E nessa época eu estava em Garanhuns, ano passado. Em Garanhuns estava mais frio que em Gramado. Aí eu olhando, todo dia eu olhava a temperatura, né? E Gramado é mais baixo que Garanhuns. Garanhuns tem 1.100 metros de altitude. Campina Grande tem 550, Garanhuns é o dobro, né? E tem um ponto lá em Garanhuns que tem 1.200 metros de altitude. E é o lugar mais frio da cidade lá. E lá em Gramado estava quente e lá em Garanhuns frio. A gente de casaco, aí Kelly, minha esposa, em Garanhuns, e eles de camiseta em Gramado. Beleza, não falei nada. Quando eles voltaram, eu digo: se vocês quiserem frio de verdade, vamos para Garanhuns. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso que é bom matar o urno. Diz que é tudo bom lá, porque é uma cidade, não tem criminalidade lá nas ruas, entendeu? Porque a cidade vive de turismo, então eles expulsaram os ladrões, não tem ladrão. É uma cidade linda, você pode andar a qualquer hora de madrugada. Pois é, que é seguro lá, né? Número 17. Vamos terminar hoje, né? Perfeição. A perfeição é o atributo divino que permite que Deus possua. Tem 16. Eu pulei, foi? Desculpa aí. Poder soberania. Ok, vamos lá então para a onipotência. Número 16. Obrigado. A onipotência é o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua santa vontade. A palavra onipotência vem de dois termos latinos: omni, que significa todo, e potens, poderoso, significando, portanto, todo-poderoso. Enquanto a liberdade de Deus se refere ao fato de não haver constrangimentos exteriores às decisões de Deus, a onipotência divina refere-se ao seu próprio poder de fazer o que decidir fazer, tá? Então veja só, geralmente a onipotência é tida como um atributo incomunicável. Gruden, portanto, porém, coloca a onipotência aqui nos atributos comunicáveis e destoa da teologia sistemática clássica, tá? Da definição clássica dos atributos de Deus. Porém, a sua definição permite que a onipotência seja colocada como um atributo comunicável. Geralmente nós pensamos que a onipotência é poder para fazer tudo, e é. Só que nós estamos dizendo aqui que os atributos comunicáveis são os que nós recebemos também, mas numa porção muito pequena. Então nós temos poder para fazer algumas coisas. E ele está comparando isso aqui ao atributo anterior da liberdade. Ok? É só essa diferença. Quando vocês estiverem pesquisando em outros livros, diferentes do de Gruden, provavelmente vocês vão ver a onipotência lá nos atributos incomunicáveis. Tá bom? Essa é a diferença. Só ele que colocou. Dos teólogos que eu conheço, só ele, por enquanto. Tá bom? Mas ele é um teólogo ainda jovem, ele é um sessentão,
né? E está vivo, está escrevendo ainda, produzindo. A maioria dos teólogos sistemáticos que nós temos no país já não estão mais vivos, tá? Tem um teólogo que é mais novo que ele, que é Franklin Ferreira, né? Ele é mais ou menos brasileiro. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas criou-se aqui, né? Filho de um americano com uma portuguesa, ou é de um português com uma americana? Eu não lembro, tá? Um dos pais é americano e outro é português, tá? E aí mora no Brasil. Franklin não tem nem 50 anos ainda, temos 46 para 47 anos, mas ele não tem a relevância mundial que Gruden tem, tá bom? Ele é muito conhecido aqui no Brasil, ele é um excelente teólogo realmente. Tive o prazer de conversar com ele algumas vezes, uma vez almoçamos juntos aqui em Rio Pessoa, foi muito bom, pelo menos para mim. Mas Gruden já vendeu mais de 500 mil livros no mundo todo. Essa teologia sistemática dele, que nós estamos usando aqui o resumo, está sendo traduzida para 8 línguas. Franklin ainda tem muito que correr atrás em relação a Gruden, tá bom? Agora sim, perfeição. A perfeição é um atributo divino que permite que Deus possua com excelência absolutamente todas as qualidades e não careça de nenhum aspecto dessas qualidades que lhe seja desejável, tá? Esse atributo é igualzinho aqui ao atributo da beleza. Pule aí o 18, vai para o 19. Eu vou explicar os dois de uma vez só. A beleza é o atributo divino por meio do qual Deus se revela a soma de todas as qualidades desejáveis. Então, enquanto a perfeição fala que Deus não precisa de nada, que não falta nada em Deus, melhor dizendo, a beleza diz que Deus já tem tudo. É a mesma coisa, só que um de maneira negativa e outro de maneira positiva, tá bom? Então Deus, não falta nada de bom, nada de belo em Deus, tá bom? Nada de desejável, por isso Ele é perfeito e belo. Número 18. É um atributo aí que eu só vi Gruden falar até hoje. Bem-aventurança. Ser bem-aventurado ou bendito é ser feliz no sentido bastante pleno e magnífico. Frequentemente as escrituras falam da bem-aventurança das pessoas que andam nos caminhos de Deus, né? Tem o Salmo 1, tem a bem-aventurança de Mateus. Ser bem-aventurado é isso, é ser mais do que feliz, realizado, plenamente realizado. Gruden ainda diz aqui, em 1 Timóteo, porém, Paulo denomina a Deus, 1 Timóteo 11, né? Bendito e único soberano, ou seja, Ele é bendito, Ele é bem-aventurado. 1 Timóteo 6,15, desculpa. E fala do Evangelho da glória do Deus bendito em 1,11. Em ambos os casos, a palavra não é eulogetos, muitas vezes traduzida como bendito, mas é Macarios, que significa feliz. Macarios é a palavra grega que está lá em Mateus 5, tá? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado é Macarios, tá bom? Então a tradução correta, na opinião de Gruden aqui, seria bem-aventurado e único soberano e o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, tá bom? Por isso ele diz que Deus é plenamente feliz, bem-aventurado. Ficou claro? Último atributo, glória. Eu tinha um colega no seminário que ele o professor dando aula, de repente ele fazia glória. O professor falava alguma coisa boa assim de Deus, de Jesus, ele glória. Quando nós tivemos então a primeira aula de grego, eu tenho certeza que ele vai perguntar: professor, como é glória em grego? O professor sem saber de nada, é doxa. Aí ele, doxa. Aí nas outras aulas do doxa, agora que ele aprendeu grego, né? Ele infelizmente nem continuou o curso. Pensa na hora. A gente nem lembrava o nome dele, eu nem lembro o nome dele. A gente dizia, como é o nome? Como é o nome? Aliás, cadê aquele irmão? Cadê? Como é o nome dele? Ele não veio hoje. Cadê doxa? Aí, doxa tá doente, não sei o quê. Vamos lá. Num dos seus sentidos, a palavra glória significa literalmente honra ou reputação excelente.
Esse é o significado do termo em Isaías 43:7, em que Deus fala dos seus filhos, que criei para a minha glória, para a minha honra, para a minha reputação excelente. Ou em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e carecem da minha honra, da minha reputação, da glória de Deus. No outro sentido, a palavra glória de Deus significa a clara luz que circunda a presença de Deus. Vou explicar. Como Deus é espírito e não energia nem matéria, as testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, né? Quer sentir uma força ativa, bota o dedo na tomada, né? Essa luz visível não faz parte do ser divino, mas é algo criado, claro, pelo próprio Deus, tá? Então podemos defini-la assim, a glória, né? A glória de Deus é o brilho criado que circunda a revelação do próprio Deus. A Bíblia fala de Deus, do ser de Deus e de tudo que Deus abençoa e alcança como algo iluminado, como algo de glória, como algo que brilha. Tudo que é bom é claro em Deus, brilha, tem essa luz. Tudo que é mal são trevas, porque quem está em trevas não consegue enxergar todas as coisas, não consegue perceber, e quem é iluminado consegue ver, inclusive a Deus, tá? Então veja só, aquela luz que Deus cria lá em Gênesis 1, aquela luz não é Jesus, tá? Porque Jesus não foi criado. Deus disse, haja luz e houve luz. Aquilo ali foi a luz do dia mesmo, tá? A luz de Apocalipse 22, diz que não haverá sol, porque o próprio Deus nos iluminará, é Jesus, ok? São luzes diferentes. Levanta-te e resplandece, porque o Senhor vem nascendo, vem brilhando sobre ti, né? Efésios 5, isso é Isaías, né? Efésios 5:14, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. O Senhor, como é a bênção arônica, vocês lembram? O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tá? Então o Senhor brilhe sobre você. Quando Saulo viu Jesus Cristo, ele viu o quê? Um negócio escuro? Luz, mais forte que o sol, que o deixou cego. Quando João viu Jesus em Apocalipse 1, ele viu seus pés eram como latão reluzente, os seus olhos como chamas de fogo, sempre a ideia da luz. E em cada igreja é como um candeeiro, um castiçal. Sabe o que é um castiçal, né? Aquela haste que tem mais 6, são 7 lugares para acender, né? A igreja são os castiçais por onde Jesus passeia no meio das igrejas, tá? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus disse que os servos dele também são iluminados, né? O Salmo 119, 105, o que é que ele diz? Lâmpada para os meus pés, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz, os servos de Deus são luz, Deus Pai é luz, o Espírito Santo é luz, Jesus é Cristo é luz, o Espírito Santo iluminará, tá? Então veja, é disso que esse atributo está falando. A glória de Deus aí é essa luz que brilha e abençoa, tá bom? Bem, mais alguma questão? Então por hoje é só. Semana que vem, cheguem sem falta com a doutrina da Trindade decorada, tá? Vocês já decoraram, né? Já decorou? Tá? Deus existe eternamente. Deus existe eternamente em três